Hoje é dia de falar do único time na história da NFL que já ganhou 3 finais da NFL em 3 cidades diferentes, uma em cada: Cleveland, St. Louis e Los Angeles. Vamos falar hoje do Cleveland Rams, do Los Angeles Rams e do St. Louis Rams, não nessa ordem. Roda essa vinheta maravilhosa que vai ser louco. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje é dia de mais um guia para o torcedor iniciante, o guia para você que acabou de conhecer a NFL e tá escolhendo um time para torcer. Escolheu o Los Angeles Rams, parabéns pela sua escolha, excelente escolha nesse momento, vou falar para você. Ou para você que quer saber um pouquinho mais da história dos times da NFL, que é o motivo que eu faço isso aqui, eu sou completamente apaixonado por esse assunto. Os Rams surgiram, como eu disse, como Cleveland Rams em 1936, junto com a finada American Football League, mas não a AFL que se juntou à NFL, e sim uma AFL que surgiu lá em 1936 e durou só uma temporada, acabando em 1937, que foi quando o Cleveland Rams se incorporou à NFL. Começou com as cores diferentes, vermelho e tal, mas já quando se integraram à NFL mudaram para azul e dourado, que vocês estão vendo assim, essa cor maravilhosa aqui. Relaxa que a gente vai falar muito sobre esse jogador aqui que eu tô com a camisa. O primeiro general manager dos Rams era um cara chamado Damon Wetzel, e ele fez o seguinte: ele nomeou o novo time com o nome do time da faculdade, do college, que ele mais gostava, que era o Fordham Rams. E aí, perfeito, Fordham Rams, Cleveland Rams, é isso, fechou. O começo foi muito difícil, os últimos vídeos que eu tenho feito aqui de guia pro torcedor iniciante são de times de 60 pra cá. Um time que surgiu em 1936 passava por problemas de derrotas, começo difícil, é claro, e coisas do tipo parar a operação em 1943 por causa da Segunda Guerra Mundial. Isso rolou, então 1943 é um ano em branco para a história do Cleveland Rams. Voltando um pouquinho só, em 1941 o time foi comprado por um cara chamado Dan Reeves, que é muito importante para a história do time e para a NFL também. Várias decisões que a NFL tinha, o Dan Reeves era muito importante. Em 1939, o primeiro jogador de destaque, o quarterback Parker Hall, foi MVP da temporada. Vamos voltar para a linha do tempo. 1945, a guerra já tinha acabado, os Rams já tinham voltado e o novo técnico Adam Walsh foi contratado. Ele já foi técnico do ano e o quarterback Bob Waterfield foi MVP da temporada. Os Rams chegaram à final da NFL em 1945 contra os Redskins e ganharam pela primeira vez 15-14. Esse foi o último ano do time em Cleveland antes deles se mudarem. A pontuação inicial foi dada por um safety e essa história é muito interessante. Os Redskins tinham um quarterback genial que era o Sammy Ball. O Sammy Ball, ele antes, primeiro é importante dizer, o Y, o goalpost da NFL, ele não ficava atrás da endzone, ele ficava na linha da endzone que dividia a endzone e o campo. Ele foi, lançou a bola, bateu no poste e caiu na endzone. Isso na época era safety. 2 pontos para os Rams então, bizarro. No ano seguinte eles mudaram isso e se batesse no gol e caísse dentro do campo, era passe incompleto e anos depois, óbvio, o Y foi colocado atrás da endzone. Em 1946, Dan Reeves mudou seu time Cleveland Rams para Los Angeles. Sim, eles já foram de Los Angeles antes de St. Louis. E a NFL se tornou a primeira liga que ia de uma costa dos Estados Unidos até a outra lá na Califórnia, que foi muito interessante. O Reeves conseguiu fazer com que seu time jogasse no Los Angeles Memorial Coliseum, que já tinha tido uma Olimpíada já, que tinha sido sensacional, e deu certo, já que no primeiro jogo, estreando o estádio numa pré-temporada, eles já conseguiram atrair 95 mil pessoas para o estádio, um estádio que tinha uma capacidade para um pouco mais de 100 mil. Em 1948, um jogador dos Rams que as habilidades dele em campo são um pouquinho menos relevantes nesse momento. O Fred Gurk, ele era pintor, artista também, e ele teve a ideia de pintar chifres de cordeiro, ram, no capacete. E esse foi o primeiro, os Rams foram o primeiro time a ter essa ideia, que mais tarde seria usada por um monte de time da NFL. Chega a década de 50, que foi ótima para os Rams. Eles tinham o melhor ataque da NFL e foram 4 vezes à final, sendo 3 seguidas a partir de 49, 50 e 51. E aí o que acontece? A disputa Rams e Browns nessa época era imensa. Os Browns de Paul Brown eram maravilhosos, já falei muito no vídeo aqui do guia dos Browns. Os Rams
Rams ganharam, a única final dessas que eles participaram foi a final de 1951, justamente contra os Browns, se vingando de perderem deles mesmos no ano anterior. O técnico nessa época era o Joe Steinhardt, espero falar direito esse nome, e o quarterback era o Norm Van Brocklin, que eu já falei aqui no guia dos Eagles, porque ele foi jogador dos Eagles, e dos Vikings, porque ele se tornou o primeiro técnico da história dos Vikings. O cara foi super importante. Um ótimo wide receiver dessa época também é o Elroy Hirsch, que além de recordes, ele se torna o general manager mais a partir dos anos 60 ali. Em 1955, quando foram à final pela quarta vez, eles tinham um novo técnico, icônico na história não só dos Rams como da NFL, que era o Sid Gilman, um cara com uma personalidade forte, que ficou até 1959. A verdade é que os Rams mudaram muito de técnico nesse meio tempo, eu vou destacar só os melhores aqui. Os Rams eram o time mais popular de Los Angeles nessa época, infelizmente a gente vai ver um declínio aí. O que acontece eles eram tão populares que os Chargers, eles saíram de Los Angeles e voltaram para San Diego porque realmente não dava para competir. E infelizmente isso não durou para sempre. Eles não estavam tão bem na década de 60 quanto eles estavam antes, o time ainda tinha recorde de público, eles tinham uma média bem maior assim, mas isso não ia durar muito tempo. Até porque, mesmo não tendo um time tão bom quanto tinha antes, a linha defensiva, em 1965 especificamente, era fortíssima, cara. Ela era conhecida como a Fearsome Foursome, e tinha 4 jogadores de destaque, que era o Rosie Greer, o Merlin Olsen, o Deacon Jones é tão sensacional, e o Lamar Lundy. Essa Fearsome Foursome, essa linha defensiva, ajudou o time a chegar aos playoffs algumas vezes no final da década de 60, mesmo que perdendo cedo, nunca voltando à final da NFL, que depois se tornaria o Super Bowl. A competição com os Packers de Vince Lombardi na década de 60 também era muito forte, mesmo assim, o técnico George Allen, que depois que o Sid Gilman saiu, se tornou o técnico depois de outros, são os destaques, né? O George Allen foi técnico do ano em 1967 e o quarterback Roman Gabriel foi MVP em 1969. Chega então a década de 70 e ela começou com mudanças de dono, mas as coisas iam melhorar bastante. Sempre que eu falo de times da década de 70, eu falo que era muito difícil ser melhor do que os Steelers e os Cowboys, mas os Rams chegavam muito perto. Eles foram para os playoffs em todas as temporadas de 1973 até 1980. Isso começou com seu novo e excelente técnico que mudou de novo, Chuck Knox, que também foi técnico do ano em 1973. Vários técnicos do ano e a gente sabe disso até hoje. Eles chegaram até a final da NFC, né, porque aí já tinha se juntado a AFL com a NFL e a conferência dos Rams era a National Football Conference. Chegaram em 5 desses 8 anos que eles foram para os playoffs e chegaram ao Super Bowl uma vez, o Super Bowl 14 contra os Steelers, onde eles perderam porque mais uma vez os Steelers estavam fortíssimos, perderam por 31-19. É sempre importante destacar essa hegemonia dos Cowboys e dos Steelers, porque realmente dificultou muitas coisas para os outros times. De 1978 até 1982, o Ray Malavasi foi técnico dos Rams, depois que o Chuck Knox saiu. Com ele, os Rams foram ao Super Bowl 14, que eu falei pra vocês, dos Steelers, mas ele saiu depois de uma temporada 2-7 em 1982, que tinha tido greve, a temporada durou só 9 jogos, foi uma loucura. Dessa época, dessa década de 70, eu tenho que destacar um dos melhores defensive ends da história da NFL, e que coincidência um defensive end bom em Los Angeles, né? O Jack Youngblood. Ele foi jogador defensivo do ano em 1975, 7 vezes seguidas pro Pro Bowl, e era conhecido por ser um cara forte. Ele já jogou com perna quebrada e tudo, o cara era animal. Mas apesar, aí chega a década de 80 e apesar mais uma vez da competitividade enorme da década de 80, que não só tinha Joe Montana nos 49ers, mas tinha os Broncos em ascensão, tinha os Bills em ascensão e tinha os Dolphins em ascensão também. Na verdade, os Dolphins tiveram uma década de 70 muito boa, baixaram e aí na década de 80 subiram bastante de novo. Mesmo assim, os Rams se destacaram. Primeiro, eles saíram do Coliseu para ir para o Anaheim Stadium em 1980, onde eles ficariam até sair de Los Angeles em 1994, mas calma que eu já chego lá. Em 1983 teve duas contratações enormes para o time. Primeiro, o John Robinson se torna técnico e ele ficaria até 1991, ele ficaria quase 10 anos. E outra é que em 83 os Rams draftam um dos melhores jogadores da história do time e um dos melhores running backs da história da NFL, o senhor Eric Dickerson,
Dickerson, running back draftado na segunda escolha geral, que já foi calouro ofensivo do ano no seu primeiro ano com os Rams. A importância do Eric Dickerson para a NFL é simplesmente imensa e eu vou ilustrar isso com um dado apenas. O recorde de jardas corridas em apenas uma temporada é dele até hoje, 2.105 jardas em uma temporada. É claro que o jogo dos Rams naquela época era muito corrido, mas mesmo assim a gente sabe de excelentes running backs que não conseguiram bater essa marca. Ele jogou nos Rams até 1987, até que foi uma carreira curta. Os Rams foram para os playoffs 6 vezes em 7 anos na década de 80, também foi boa, sendo que chegaram 2 vezes na final de conferência, nas duas em situações muito difíceis. Em 85, contra os Bears, que tinham simplesmente a melhor defesa da história, os históricos Bears de 85, que eu já falei no vídeo dos Bears também, e em 89 enfrentaram os 49ers de Joe Montana e Jerry Rice, simplesmente uma das melhores duplas da história da NFL, que eu também conto muito no vídeo do Joe Montana e no vídeo dos 49ers, tem vídeo pra caramba aqui no canal dessas coisas. A popularidade dos Rams, chegando na década de 90, começou a cair muito, mesmo com os bons desempenhos. Os Raiders tinham se mudado para Los Angeles, trazido uma base de fãs muito grandes, e eles tinham ganhado o Super Bowl de 1983, então desde aí eles estavam muito em alta e outros times de Los Angeles estavam subindo muito, enquanto os Rams, apesar de estarem bons, eles nunca chegavam no Super Bowl e ganhavam, sabe? Isso foi fazendo com que o time foi se tornando cada vez menos popular. E aí o que acontece? A década de 90 já começou muito ruim para os Rams, mesmo trazendo aquele Chuck Knox, o técnico que foi muito antes, de volta, e tendo um dos melhores running backs da NFL, Jerome Bettis, como calor ofensivo do ano em 93. Depois ele faria história com os Steelers, quando ele sairia dos Rams a partir de 1996. Com a situação ruim do time e a falta de apoio em Los Angeles, os Rams decidiram se mudar de Los Angeles e ir para St. Louis em 1995. 1997, eu tô indo acelerando porque a história é longa, mas é bem bacana. 1987, 2 anos depois da mudança, finalmente as coisas melhoraram, mas melhoraram muito para os Rams. Os Rams contrataram o técnico Dick Vermeil, que já tinha sido assistente com o time antes, e ele vem para ser head coach, e em 3 anos ele reestruturou totalmente o time. Ele transformou um time 4-12 em 1998 para um time 13 vitórias e 3 derrotas em 1999, e esse time dos Rams de 1999 é até hoje um dos times mais incríveis da NFL, conhecido mundialmente, só que mais nos Estados Unidos, por The Greatest Show on Turf, uma paródia aí com The Greatest Show on Earth, que eu já falei bastante aqui pra vocês também, mas que é porque naquela época tinha muitos estádios que era de turf, né? Turf é uma grama artificial, uma grama sintética, e os Rams eram os mestres da grama sintética. Mas na verdade esse nome, ele era engraçado porque era uma paródia do Earth, na verdade, o melhor show da Terra, Greatest Show on Earth. Mas não era só porque eles eram bons na grama sintética. A verdade é que esse time dos Rams era maravilhoso e tinha uma história muito bonita. O quarterback desse time, ele jogou na temporada, esse quarterback lendário, ele foi undrafted, ele não foi draftado, foi contratado depois, era o free agent Kurt Warner. Kurt Warner era maravilhoso, ele já tinha jogado Arena Football League, que é um futebol americano fechado, bem bacana se você não conhece, e jogou na NFL Europe, que foi uma tentativa da NFL de expandir para a Europa, acabou não dando muito certo, ela acabou um tempo depois. Ele se encaixou perfeitamente com os running backs do time, que eram Marshall Faulk, simplesmente fenomenal, e o Isaac Bruce, um melhor que o outro. Os dois eram maravilhosos e os dois foram draftados em 1994. Ainda tinha uma linha ofensiva maravilhosa em que o principal destaque era o All-Pro Orlando Pace e outros jogadores excelentes. Esse time fortíssimo bateu o recorde de pontos na temporada e foi pro Super Bowl 34 contra os Titans, em que eles ganharam de 23-16. O Dick Vermeil foi técnico do ano esse ano, o Kurt Warner não só foi MVP do Super Bowl, como MVP da temporada, e o Marshall Faulk foi jogador ofensivo do ano pela primeira vez no que seriam 3 anos em que ele seria jogador ofensivo do ano. O Dick Vermeil, depois dessa temporada maravilhosa, se aposenta e o coordenador ofensivo dos Rams, o Mike Martz, se torna o novo técnico do time. O Marshall Faulk, esse corredor maravilhoso, ele não foi só jogador ofensivo do ano no ano seguinte, mas também MVP em 2000. O time estava maravilhoso de novo, eles foram para os playoffs, mas perderam cedo para os Saints.
Saints. Em 2001, eles estavam tão bem que eles conseguiram de novo chegar ao Super Bowl. Kurt Warner foi MVP de temporada de novo e o Marshall Faulk foi jogador ofensivo do ano de novo, só que tinha um problema. Eles estavam enfrentando um time que estava começando a sua dinastia. Era o New England Patriots de Tom Brady, que no seu primeiro ano como titular já estava levando o time para o Super Bowl e ganhando esse Super Bowl. Então os Rams acabaram perdendo essa. Até me emocionei, desculpa, é tosse. Depois dessa derrota no Super Bowl, as coisas pioraram um pouco. Eles foram para os playoffs em 2003 e 2004, mas não foram muito longe nesses playoffs aí. O Mike Martz saiu em 2005 por problemas médicos, mas mesmo depois de sarar, ele não voltou para os Rams, e os Rams nunca mais chegariam aos playoffs durante todo o seu tempo em St. Louis. Eu quero dar uma pausa aqui, porque essa história tá muito triste e ela já vai ficar muito feliz de novo, mas é só uma dica pra vocês. Tem um canal que eu adoro, é um canal que eu recomendei aqui e que é excelente, que é o pessoal do NFL Paródias. O NFL Paródias mudou de nome e é por isso que eu queria destacar eles aqui de novo. Primeiro, se você não seguia o NFL Paródias, veja o link aí na descrição. Hoje eles são o Netflix, que é um nome maravilhoso também, porque NFL Paródias acabaria tendo problemas, virou Netflix. Se você não conhecia, vai lá. Você que já conhecia o NFL Paródias, agora ele se torna Netflix. Fechou? Tem coisa bem da hora chegando aí relacionada a Golim Sports e Netflix, viu? Vamos avançar essa história então para 2009, que foi a primeira coisa importante, porque estava realmente difícil para os Rams. Os Rams apostaram no coordenador defensivo responsável por parar o ataque incrível dos Patriots na temporada de 2007. Os Patriots foram até o Super Bowl e perderam para os Giants aquele Super Bowl, e o coordenador defensivo acabou se tornando técnico. Esse cara era Steve Spagnuolo. A história é muito bonita, mas não foi tão bem assim. A primeira temporada dele como técnico foi 1-15, uma vitória, 15 derrotas, a pior temporada da história dos Rams. Em 2010, eles draftaram um quarterback muito promissor, que era o Sam Bradford, que foi muito bem, ele inclusive foi calor ofensivo do ano, e os Rams fizeram 7-9, as coisas pareciam que iam melhorar, mas aí chega 2011 e os Rams fizeram 2-14 e tudo foi por água abaixo de novo. O Spagnuolo foi demitido, mas mesmo assim é importante destacar um running back dessa época maravilhoso, que era o Steven Jackson. Mesmo times difíceis tem jogadores maravilhosos, é o caso dos Giants de hoje e tudo mais. Ele jogou o Steven Jackson nos Rams de 2004 a 2012 e passou o Eric Dickerson em jardas totais pelo time, o que é fenomenal, mas também tem muito a ver com a quantidade de anos que ele jogou, né? Em todo o período que os Rams estavam em St. Louis, eles jogavam num estádio chamado The Dome, um belo estádio, mas que foi eleito por mais de uma revista um dos piores estádios esportivos dos Estados Unidos. Em termo de tailgating, o pessoal que queria fazer evento lá fora não era da hora, e em termo também de infraestrutura. Isso, somado ao desempenho ruim do time e abaixo o apoio em St. Louis de novo, fez os Rams saírem de St. Louis e voltarem para Los Angeles em 2016, tentando novamente alcançar um público maior em Los Angeles. Essa história é mais recente, muitos de vocês já conhecem. Só uma coisa, que depois que o Steve Spagnuolo saiu, os Rams apostaram no Jeff Fisher. E vocês sabem que esse cara é mais importante, mas não pelos resultados, mas sim por alguns drafts. Em 2014, primeiro que em 2014 e 2015, eles conseguiram draftar 2 jogadores que iam ganhar prêmios nos seus anos como calouros, né? Primeiro, em 2014, eles draftaram Aaron Donald, que já no seu primeiro ano foi calouro defensivo do ano e hoje, atualmente, é o melhor jogador defensivo da NFL. O Aaron Donald, eu não consigo expressar o suficiente o quanto ele é fora do comum. Ele não é só bom, ele não é só o melhor, mas ele é o melhor por muito. O Aaron Donald é fenomenal, fenomenal mesmo. E no ano seguinte, 2015, eles draftam um running back que também é fora do normal, e ele tá aqui, é o senhor Todd Gurley. Às vezes não funciona, eu tenho que pular. O Todd Gurley foi draftado em 2015 e ele já no seu primeiro ano ganhou o prêmio de calor ofensivo do ano. O Todd Gurley é maravilhoso. Tá tendo alguns problemas, eu já vou falar mais sobre isso. Vamos seguir a história. 2016, então, foi um baita ano de reestruturação, com o time voltando para Los Angeles. E aí em 2017, o Jeff Fisher não tava dando muito certo e os Rams contratam o técnico mais novo da NFL, Sean McVay. E o Sean McVay deu certo, cara. É claro que a história tá muito recente, a gente tá só em 2019, mas é que o cara é realmente bizarro. Ele memoriza jogadas, ele é viciado no que ele faz e ele tem uma mente ofensiva muito, muito forte. Então ele deixa a mente defensiva para um outro cara maravilhoso, que é o Wade Phillips, que também é sensacional.
Com ele, o Sean McVay, o time foi de 4-12 em 2016 para 11-5 em 2017 e vaga nos playoffs mesmo não indo tão longe. Mas em 2017 o Sean McVay já foi técnico do ano, mais um técnico dos Rams técnico do ano, e o Donald e o Gurley ganharam prêmios em 2017. O Aaron Donald foi jogador defensivo do ano, pra variar, e o Todd Gurley foi jogador ofensivo do ano. Os dois são realmente fora de série. Para 2018, tudo parecia que ia melhorar e melhorou mesmo. O time fez 13-3 na temporada, foram o melhor time da conferência, ganharam o divisional contra os Cowboys, ganharam a final de conferência contra os Saints naquela jogada polêmica do Pass Interference e chegaram ao Super Bowl 53 contra os Patriots de Tom Brady de novo, e dessa vez, não, eles perderam de novo por causa da genialidade do Bill Belichick, que conseguiu segurar o ataque fortíssimo, o time fortíssimo dos Rams em apenas 3 pontos. Os Patriots ganharam de 13-3 e, infelizmente, é assim que acaba a história dos Rams. Mas não se preocupem, porque a história dos Rams parece que tá só começando essa fase boa e maravilhosa. Só uma coisa sobre o Super Bowl 53, que foi esse último em que os Patriots ganharam dos Rams. O Aaron Donald foi jogador defensivo de novo, cara. Os Patriots seguraram os Rams, mas mesmo assim os Rams estavam com um baita time. Tendo falado de toda essa história, vamos dar uma olhada no que vai rolar agora. O quarterback dos Rams é o Jared Goff. Eu tenho minhas dúvidas com o Jared Goff, ele é um bom quarterback, não tem dúvida nenhuma disso. Ele tá indo pro seu 4º ano da NFL e pode se destacar muito. Apesar de ser talentoso, eu acho que ele é menos talentoso por si só e é mais um quarterback que se encaixa muito bem no sistema do Sean McVay. Ele é realmente muito bom no esquema do Sean McVay, mas nas oportunidades que eu vi, ele tendo que ter um brilho próprio, ele não consegue. É lógico que ele ainda é muito inexperiente e pode melhorar, mas é só uma opinião que eu tenho aí. O running back continua sendo Todd Gurley, que é simplesmente fenomenal. Eles têm um forte grupo de wide receivers com Brandon Cooks, Robert Woods, Cooper Kupp e muitos outros, uma sólida linha ofensiva. Na defesa eu não tenho como não destacar o Aaron Donald, porque ele é maravilhoso, é um dos melhores da história. Eles têm bons linebackers, ainda mais com a chegada do Clay Matthews esse ano, que veio dos Packers e mesmo não tendo na sua melhor forma, ele pode ser bem importante. Tem cornerbacks muito bons como a Aqib Talib e o Marcus Peters, tem safeties maravilhosos como o Eric Weddle, que veio dos Ravens esse ano, até o time de especialistas dos Rams é bom. O kicker, o Greg The Leg Zuerlein, ele é um dos melhores da NFL, e o punter, o Johnny Hacker, não só é um bom punter, como ele lança bem a bola em fake plays. Então, os Rams são incríveis, velho. O time é fenomenal, tem tudo pra vir muito forte pra 2019, então a concorrência vai ser muito forte, mas eles também estão muito bem. E uma coisa legal é que, além de tudo isso, em 2020 eles devem jogar no seu novo estádio, que é o Los Angeles Stadium at Hollywood Park, que vai ser estreado lá em Los Angeles, em que vão jogar os Rams e os Chargers. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Guia para o Torcedor Iniciante. Se você gostou, não saia desse vídeo sem dar um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, que isso ajuda muito. Aliás, quero agradecer os 40 mil inscritos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês, fui!